Você já ouviu o termo adaptação hedônica? Você já ouviu esse termo? Bom, e o vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso daqui. Que basicamente significa, sabe aquela sensação de que quando você vai lá, você quer alguma coisa e você conquista, e aí logo em seguida você está querendo mais e mais e mais? Pois é. O vídeo de hoje, inclusive, vai ter o patrocínio de fogos no fundo deste vídeo aqui, porque eu não vou parar de gravar. Eu não vou gravar novamente. E esse daqui é um vídeo daqueles que a gente faz daquele jeito, né? Fazendo anotações, né? Ultimamente eu tenho investido um pouquinho mais de... Vou chamar daquela parte que é interessante, né? Que é um pouquinho de capricho, né? Para que eu consiga organizar as ideias aqui na hora de conversar com vocês, né? Então... eu estou usando o bom e velho recurso caneta e papel. E assim eu recomendo você também que, se você é bem parecido comigo, né, que a sua mente parece uma sacola de gatos, tá aqui uma bela de uma ferramenta que pode ajudar você a organizar a sua mentezinha, né, que não para de pensar coisas e... é assim que eu organizo a minha loucura, né, com caneta e papel. Bom, vamos lá. Voltando ao que eu estava dizendo, o tema do vídeo hoje aqui é a tal da adaptação hedônica, né? Que nome mais, né, parece doença, né? Não, mas não, na verdade isso aqui é só um... vamos falar assim, é um termo cunhado lá atrás da galera que estuda, né, características de comportamentais, essa parada toda aí que... você sabe, existem especialistas e eu não sou um especialista, né? Vamos lá, esse vídeo aqui é mais uma provocação para que você pare e pense e vá atrás de mais informações. E assim, o que eu anotei aqui que eu poderia falar para vocês sobre adaptação hedônica, né? Vamos lá. O que significa isso? Eu escrevi aqui, ó. Adaptação hedônica é... a tendência a voltar ao seu nível normal de felicidade, mesmo após grandes mudanças, sejam elas positivas ou negativas, né? Então, é a tendência de você voltar ao seu estado atual de felicidade. Então, como é que você está se sentindo feliz? Mesmo quando aconteçam episódios, momentos, situações que te deixam felizes ou situações que te deixam tristes, né? Traz coisas negativas, né? Coisas positivas e coisas negativas, né? Então, imagine isso daqui, né? Eu escrevi aqui, olha que maravilha. Você conquista algo que queria muito, ou então você passa por algo muito difícil, né? E aí, o que acontece? No começo, o impacto, né? O impacto daquela situação da sua vida é muito forte, né? Você sofre um impacto. Mas, com o tempo, aquilo ali acaba virando um novo normal na sua cabeça, na sua vida, né? Então, esse padrão de retorno, né? Esse retorno ao padrão, desculpa, é o que é chamado de adaptação hedônica, né? É a capacidade de você voltar àquela condição inicial que você estava antes de ser, vamos se chamar assim, provocado, seja negativamente ou positivamente, né? Se aconteceu alguma coisa positiva ou negativa na sua vida, né? E qual que é a origem desse conceito aqui? Rapaz, é desses vídeos que eu gosto, né? Eu gosto assim, eu dei uma... eu fui ali, estudei um pouquinho, dei aquela roubadinha, né? Assim que é bom. Assim que é maravilhoso, né? Vamos lá. Conforme o que eu estudei aqui, o que eu aprendi, é o seguinte: esse termo ele foi meio que popularizado a partir ali em meados de 1970, ali, aquela ali, né? Enquanto tinha uma turma ali que estava estudando essa ideia, né? Essa ideia comportamental lá, e fizeram até inclusive alguns estudos, algumas pesquisas, né? E o estudo que, assim, pelo que eu vi, né, que mais ficou famoso tratando sobre a tal da adaptação hedônica é o seguinte, né? Os caras foram lá, a turma, né, eu esqueci o nome desses pesquisadores. Nem anotei, na verdade, não. Se você quiser, se você colocar o termo adaptação hedônica aí, com certeza vai citar essa pesquisa e essa galera aqui, tá? Vamos lá.
o que consistia esse estudo aqui, né? Eles compararam pessoas que ganharam na loteria com pessoas que sofreram acidentes graves, né? E aí o que eles perceberam com isso, né? Com essa comparação, que depois de um tempo, né, os níveis de felicidade de ambos os grupos, eles tenderam a, de certa forma, voltarem a uma condição que seria normal, equiparando-se os dois níveis de felicidade. Ou seja, a pessoa que ganhou na loteria, ela voltou ao nível de felicidade ao qual, comparado com a pessoa que sofreu com um acidente grave. Então eles alcançaram os mesmos níveis de felicidade. Então a pessoa sofreu um acidente grave, e com o tempo passou e ela ficou tão feliz quanto a pessoa que ganhou na loteria, né, e voltou ao mesmo estado, né? Então como é que funciona, vamos se dizer assim, o ciclo dessa parada? Não sei, é o ciclo, né? Acaba sendo um ciclo assim. Como é que funciona? Eu anotei aqui, funciona assim, ó. Você corre atrás de algo achando que aquilo vai te deixar mais feliz. Aí você vai lá e conquista, você alcança aquilo que você queria mesmo, de fato, né? E aí com isso o que acontece? Você vai lá e simplesmente se acostuma. Você acaba se acostumando e logo em seguida, o que acontece com você? Você acaba precisando buscar algo maior ou melhor para que você alcance o mesmo nível de satisfação, né? Então você acaba repetindo e acaba esquecendo vamos dizer assim, aquilo que você conquistou acaba perdendo a relevância. Aquilo que é onde você acabou de chegar, né? Por outro lado, aquela situação que era ruim acaba perdendo a relevância, né? Igual eu sempre falo, né? Toda coisa que eu sempre falo isso, inclusive, né? Toda situação que é ruim, um dia ela acaba sendo, né, uma situação que você está passando, que é ruim, um momento ruim, ela acaba se tornando uma simples memória de algo que você já passou, né? Então você nem acaba até, de certa forma, esquecendo a gravidade daquilo, porque você passou por aquela situação e aí você acaba criando uma certa casca e resistência e aí acaba com o tempo parecendo nada, né? Então você acaba retornando ao seu estado normal. Tá, disso tudo aqui que eu estou falando sobre a tal da adaptação hedônica. Olha que é hedônica, né? Eu não sei qual que é o que significa hedônica, não. Adaptação eu sei. Agora, hedônico eu não sei, certo? De verdade eu não sei. Se você quiser, escreve aí nos comentários o que significa essa palavra aqui. Eu não vou pesquisar, só para que você possa escrever. Vamos lá. Qual é o problema da tal adaptação hedônica, né? Aqui eu anotei. Ó, o problema é o seguinte: na sua cabeça você cria a ilusão de quê? De que quando você tiver X, tiver tal coisa, tiver tal situação, aí sim você vai ser feliz, né? Mas daí o que acontece? Quando você chega a tal situação, você já mudou o referencial do que é felicidade, do que é um estado de satisfação para você. Então, você percorre o caminho e no meio do caminho você acaba mudando por conta disso, né? Você muda o seu referencial, certo? E o que isso acarreta para você? O que traz de, querendo ou não, consequências, né? O fato de a sua cabecinha agir desta forma e você agir desta forma, né? Hedonicamente, deve existir essa palavra, hedonicamente. Né? O que isso leva a você? O que isso acarreta, né? Primeira coisa que acarreta é o risco de você sofrer de insatisfação crônica. Não sei se você tem contato com pessoas que têm boas condições e elas, aparentemente, elas nunca estão 100% satisfeitas, né? Não sei se vocês têm contato com isso, mas
essa é uma característica, né? O fato da não consciência, do não entendimento, da solução que eu vou trazer aqui para até né, da pessoa não praticar certos exercícios faz com que ela desenvolva essa insatisfação crônica. Qual é o segundo problema, né? O problema é o seguinte: uma busca infinita. Exatamente, a pessoa pode incorrer no risco de uma busca infinita que ela nem sabe o que é, que ela quer alcançar, ou simplesmente ela nunca vai se satisfazer. Ela sempre vai estar buscando. Não sei se vocês já tiveram contato com pessoas, geralmente essas pessoas tendem a ter uma boa condição e elas querem cada vez mais, né? Dando essa impressão de busca infinita. Não sei se vocês já tiveram. Eu acho que até buscar mais não é uma coisa ruim, mas eu acho que o ruim é quando se perde o controle. Isso aqui é uma opinião minha de fato, né? Uma terceira problema que isso acarreta é o seguinte: é que a pessoa desenvolve uma certa dificuldade de aproveitar o que está acontecendo no presente. Ela tem dificuldade de aproveitar, porque ela está sempre buscando algo a mais, algo sempre para próximo. Então ela sofre com essa dificuldade de aproveitar o presente, o que está acontecendo, aquilo que está tendo ali no momento, né? Então ela conquista, logo ela já enjoa daquela situação. Bom, e o que eu digo aqui para você? O seguinte: a tal da felicidade, a tal da satisfação, né, real, não é sobre o quanto você tem. Na verdade, é sim como sim, né? É sobre como você percebe o que você tem. Essa é a tal da satisfação real. Não é sobre eu tenho muitas coisas, mas é como você percebe tendo aquelas coisas, como você se observa, você se olha tendo aquelas coisas, né? A sua percepção sobre aquela situação, né? E aqui eu aproveitei, né, e trouxe aqui algumas ideias exercícios que podem ajudar você se você tem esse tipo de problema, né, de insatisfação crônica, de busca infinita, de dificuldade de aproveitar o momento. Aqui eu vou trazer para você sugestões de exercícios de como lidar com isso, exatamente, com essas emoções que estão dentro de você, da sua cabecinha e do seu coração. Vamos lá! Como lidar com isso daqui? Vamos lá, a primeira coisa é um exercício que pode parecer um tanto quanto brega, essa é a palavra, brega mesmo. Mas, cara, ele serve para quê? Para que você se coloque no presente, para que realmente você pare de se comparar com o fulano de tal, com o vizinho, com não sei o quê, e se coloque no presente. Você olhar para dentro de si mesmo, para quem você é. Que é o que? O exercício é você agradecer. Aprenda a agradecer. É a tal da gratidão, gratitude, gratiluz. É isso aqui que eu vou propor para você. Pratique isso, cara. Faça um caderninho de gratidão, né? Tenha lá todo dia, escreva no seu caderno de gratidão, cara, de coisas que você tem para agradecer. Agradeça, cara. Agradeça. Se você tem religião, comece agradecendo ao Papai do Céu, cara. Comece por ali, fala assim: Papai do Céu, valeu porque você me deu essa condição de eu estar podendo fazer isso aqui. Obrigado. E assim você vai continuando agradecendo cada situação que é importante para você, para que você sempre relembre. Então é um exercício isso daqui, né? O segundo exercício que eu gostaria de propor para você, minha querida e meu querido, se você sofre com esses problemas, né, é o seguinte: diminua o consumo. Isso mesmo, pode parecer um tanto quanto óbvio, mas é isso. Diminui essa ansiedade por consumir, comprar coisas. Diminua, certo? Esse é o segundo exercício. Tudo isso aqui é preciso que vocês tenham entendido e alcançado a consciência, lembrando que esses problemas estão
te incomodando. Então logo você quer mudar, você quer melhorar. Então tá bom? É isso daqui. Isso nos leva ao terceiro exercício que eu vou propor aqui para que você faça e assim você se livre dessas emoções, vamos falar assim, ou no mínimo deixa elas assim sem tanta importância. É o seguinte: procure focar e investir mais em experiências do que coisas. Por quê? Experiências, elas tendem a ser gravadas na nossa memória, né? Sejam as experiências, elas não sendo tão boas, e as boas, elas tendem a ser gravadas na nossa memória. Porque toda experiência, ela está travada, ela está atrelada ao presente. E toda vez que você se coloca no presente, todas as outras coisas viram simplesmente distração na sua vida. Se coloque no presente, meu amigo, que você vai ver como é que a vida vai ficar melhor, vai ficar mais saborosa para você, beleza? Isso nos leva à quarta e último exercício que eu gostaria de propor aqui para que você faça, né? Lembrando, para que você que sofre de insatisfação crônica, você sofre pela busca infinita, você sofre por dificuldade de aproveitar o presente. Qual que é o quarto e último exercício aqui que eu quero propor para você? É o seguinte: desenvolva significado nas coisas. Ou seja, quando você for comprar algo, quando você pensa em comprar algo, de preferência, você atrele esse algo a alguma experiência, a algum momento, a alguma memória. Porque assim você vai acabar gerando significado para aquela coisa, para aquele objeto, né? E por aí vai. Então, você gerando o significado, você tende a ficar mais satisfeito dentro do presente. Sendo assim, você acaba se tornando e sendo cada vez mais feliz. Tudo esse vídeo aqui é sobre a busca da felicidade, é sobre entender que a felicidade você que determina o que é o que vai te tornar feliz, é você que encontra ela, você que desenvolve a sua própria felicidade, que é assim que eu acredito, inclusive, certo? Dito tudo isso daqui, se você não chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado, declarado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que talvez seja um dos canais mais felizes aqui desse Brasil. Por quê? Porque nós estamos a cada dia mais tentando nos tornar 1% a mais feliz. E aí, conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui e documento tudo nesse formato de vídeo para que você assista meus erros, meus acertos, tudo que eu tenho feito, pensado e agido, conversado e a maluquice da minha cabeça. Venho aqui e documento para você, para que de alguma forma, seja no momento no qual você está na sua vida, você possa utilizar isso daqui, você pode aproveitar, certo? É isso daqui. Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes aleatórias mesmo, eu sei, e começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal, porque assim você vai estar me ajudando a construir este canal, obviamente, e a comunidade dos sonhos, que é qual? É aquela que nós chamamos de otimistas inconformados. Assim você pode fazer parte aí. Se você se sentir à vontade, comente aí e a gente troca umas ideias também nos comentários, certo? Então, de verdade, se inscreve aí, repito, e olha, eu adoraria muito que esse vídeo tenha sido útil para você. E de verdade, eu espero que eu tenha sido uma boa companhia por esses minutos. E eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz. Tchau.